praticamente 25 anos aqui na faculdade. Vai usar da palavra o Dr. José Mourinho. Não sou forte em protocolo e confesso que não estou nunca nervoso antes dos jogos e que hoje é um momento particularmente difícil. Senhor Secretário de Estado, Senhor Dr. Ramon Ribeiro, magnífico reitor da Universidade Técnica de Lisboa, Sra. Professora Graça Carvalho, em representação do Dr. Durão Barroso, Sr. Dr. Alves Diniz, Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Nutricidade Humana, Sr. Dr. António Veloso, queridos professores e alunos da Faculdade de Nutricidade Humana, minhas senhoras e meus senhores. Sr. Reitor da Universidade Técnica de Lisboa, diante do esplendoroso friso de mestres e de cientistas que ao longo dos tempos têm dado honra e glória à história da nossa universidade, sou tentado a deixar aqui a exclamação dos cristãos quando durante a missa acreditam receber o corpo de Cristo. Não sou medíocres. De facto, Sr. Reitor, tenho pela ciência e pela filosofia dos nomes inesquecíveis que têm sido fator de progresso e desenvolvimento da humanidade, uma tal admiração que não me sinto digno de me saber doutor, por uma universidade com o prestígio e o labor científico da Universidade Técnica de Lisboa. Não escondo que sou conhecido no mundo inteiro, levado pela força e pela popularidade inigualável do futebol. Muitos dos grandes deste pequeno mundo vêm mostrando admiração pelo que venho fazendo como treinador de futebol e como gestor de recursos humanos, mas, Sr. Reitor, sempre que me distinguem e salientando as minhas qualidades, não esqueço nunca a minha alma mater, ou seja, a universidade que me formou. Sem esta casa eu seria, por certo, um treinador de futebol, mas sem a consciência e sem a ciência que hoje me animam. Como vê, Sr. Reitor, nada me deve à Universidade Técnica de Lisboa. Sou eu o devedor, sou eu que me sinto eternamente grato a Vossa Excelência, que me distingue com o galardão que mais me orgulha e que mais me enobrece. Muito obrigado. Lembro com saudade que não esmorece os tempos que passei aqui na Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Educação Física. Aqui aprendi a estudar, a criticar, a pensar e a ir para além do aparente, a olhar para o desporto, não só como uma atividade física, mas sobre mais como uma atividade humana. A todos os meus professores, que felizmente encontrei alguns aqui hoje, aos meus contemporâneos no ISEF-UTL, alguns hoje aqui comigo, outros hoje docentes nesta faculdade, quer nesta cerimónia de me são concedidas as insígnias doutorais, dizer-lhes, eu por vezes que sou acusado de impulsivo, apaixonado, impetuoso, que vivem dentro de mim como paisagens humanas verdadeiramente belas. É para Vossa Excelência, Sr. Reitor, a certeza que a partir de agora quero ser mais um doutor da Universidade Técnica de Lisboa, onde a nossa universidade se reveja e se sinta respeitada e corporizada. Passei de treinador de futebol a universitário e de pleno direito, e Vossa Excelência acaba de proporcionar-me um dos grandes orgulhos da minha inquieta humanidade. Aos demais presentes, incluídos os jornalistas, um muito obrigado sincero. José Mourinho, que ao longo do dia foi tendo assim umas piadas, porque então, não, é verdade, porque eu não vivo sem eles e eles sem mim. Aos demais presentes, incluídos os jornalistas, um muito obrigado sincero pela vossa presença, que sei, apesar de tudo, solidária e amiga. A todos, desde o nosso reitor, passando pelos institutos e faculdades da Universidade Técnica de Lisboa, até aos que se encontram aqui agora, deixo-vos a todos um abraço de admiração e amizade. Que o desporto onde trabalho sinta e possa apontar-me como inesquecível exemplo de ciência e de ética, de universitário afinal. Por fim, uma mensagem aos alunos da Faculdade de Nutricidade Humana: o desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento do futebol, depende também da dimensão cultural e ética dos seus agentes e não pode reduzir-se a um projeto meramente esportivo. O desenvolvimento do desporto decorre de uma mudança de mentalidades. É certo que o desenvolvimento requer o contributo de especialistas e técnicos, altamente treinados, mas este é apenas um dos requisitos necessários. É preciso ter em conta também os fatores culturais. E como me disse o professor Manuel Sérgio no dia em que aqui entrei, quem sabe só de futebol, pouco ou nada sabe de futebol. São precisas qualidades humanas, como a perspicácia, a coragem, a capacidade de liderança
e uma grande compreensão pela condição humana. Meus caros amigos, sejam homens, na acessão plena do termo, e estareis no caminho certo para grandes treinadores de futebol. A cultura desportiva é a aliança do saber e da vida, portanto, é imprescindível o estudo, uma informação atualizada, mas também valores culturais e espirituais que nos permitam segurança e lucidez no meio de um ambiente desmesuradamente competitivo e que é hoje o desporto de alto rendimento onde eu vivo. Como disse Hegel, a verdade é o todo, e nem a universidade, com os seus saberes marcadamente intelectuais, pode passar sem a mensagem que o desporto traz ao mundo atual, nem o desporto pode passar sem o conhecimento científico, típico do saber universitário. Tenho para mim, após anos intensos de envolvimento na alta competição desportiva, que a prática é pelo menos tão importante como a teoria, sendo que a única certeza que tenho é que uma não subsiste sem a outra, mais uma não existe sem a outra. Permitam então expressar um sentimento ao mundo universitário, o sentimento que traduz de forma aberta as reflexões em forma de conclusões de José Mário Mourinho, um apaixonado pelo jogo, um apaixonado pelo futebol. É a paixão acrescida ou acrescentada gerada no jogo, exponenciada na obsessão pelo meu jogo, que fez do José Mário Mourinho, Mourinho que aqui está, trazido pelo prestígio que o sucesso regular tem promovido. No terreno, enfrentando as exigências dos fatores condicionantes do elevado rendimento, deparei com diversos momentos de insatisfação prática, resultantes do aparecimento de fatores estranhos no cotidiano do treino e da competição. A desadequação empírica destes à teoria do treino standard motivou-me para a problematização deste conhecimento base, com origem, portanto, em problemas práticos, saído do conflito entre factos e teorias tidas como verdadeiras. Pergunto-me, por exemplo, quantos não serão os dados existentes acerca da pergunta seguinte: quais são os elementos estruturais de todo o jogo de futebol? Mas a estrutura de ação não é mecânica. No entanto, o saber compartimentado do nosso futebol segregou já demasiadas previsões especializadas. Deve continuar o futebol a deixar-se cegar pelo erudito reducionismo? Na minha perspectiva, devemos promover o entendimento das realidades dos fenómenos como sendo complexos e sistémicos. Devemos libertar o jogo e o treino de um determinismo mecanicista, de um construtivismo cartesiano, de uma fascinação positivista e de um fisiologismo energicista mutilantes. É, portanto, o objeto de pesquisa uma coisa concreta. Está nela o contexto de sentido, emergente das variáveis imbricadas das quais as ações de jogo são função. A tática, a psicológica, a componente cognitiva, a sociopsicológica, a técnica, a física e, conjunturalmente, a estratégica, sistemicamente. Esta necessidade de repensar o treino e o jogo numa verdadeira perspectiva sistémica é a única que possibilita a aquisição de dados, factos não explicáveis no quadro teórico habitual. Ousar romper e ousar criar. Seremos obrigatoriamente nós, faculdade, um contexto em que o futebol deve ser pensado ao mais alto nível. É a aposta numa formação que, mais do que dar respostas, ensina a pensar e ensina e permite fazer perguntas. É a paixão da faculdade que deve fazer com que a paixão do jogo o torne em efetivo objeto de estudo, objeto no sentido científico do termo, isto é, objetivável, que atrará os apaixonados pelo jogo e os fará sonhar como sonhei um dia ainda aluno desta faculdade. A recente proximidade com a faculdade fez-me perceber a evolução da mesma ao longo dos últimos anos. No entanto, é cada vez mais necessário o apoio do Estado e de outras instituições públicas e privadas para o seu crescimento. O futuro do país está na educação, na formação, na liberdade de ação para a implementação de novos projetos. Os pensamentos que acabo de exprimir não pretendem ser definitivos. Definitiva é apenas a vida, que flui todos os dias de forma diferente e muitas vezes inesperada. Definitiva é também a minha vontade de continuar a trabalhar e refletir, tal como a vida e a universidade me têm ensinado ao longo destes meus anos de existência. De resto, nem outro poderá ser o meu pensamento e a minha atitude depois de saber-me doutor em motricidade humana, da qual o desporto é para mim a sua principal vertente. É por isso que, Sr. Reitor, nesta hora não encontro palavras para manifestar a minha gratidão, que me enche a alma pelo grau académico que agora me concedeu. Aceito os meus mais sinceros e vivos agradecimentos esses extensivos a todas as autoridades e a todos vós que se dignaram comparecer a esta cerimónia. Muito obrigado. Muito obrigado. Este é o discurso de José Mourinho.